Jesus fez um sermão poderoso, que é chamado o Sermão da Montanha. Porque Jesus começa exatamente assim. Bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino de Deus. Diga comigo, bem-aventurados os humildes, deles é o reino de Deus. Esta palavra humilde não significa tanto como às vezes nós a conectamos, não sei se disse bem, porque às vezes pensamos que uma pessoa humilde é aquela que realmente não tem recursos, tem escassez em sua vida. Bem, há pessoas humildes, elas não têm recursos, é verdade, são humildes. Mas também há pessoas pobres, sem recursos, ou que não são humildes. Há pessoas que possuem muitos bens e são muito altivas. E há pessoas que possuem bens e são muito humildes. Portanto, a humildade é uma condição do coração. Mas Deus responde aos humildes. Posso ouvir um amém? Deus jamais responderá aos soberbos. Pelo contrário, Deus faz o contrário. Uma pessoa que seja soberba, orgulhosa, Deus resiste-lhe. Então, o orgulho é uma condição má, que não agrada a Deus. Verdadeiramente, nós podemos ver na palavra de Deus que o inimigo, Deus criou todas as coisas bem feitas, incluindo um ser que se tornou seu adversário, porque a palavra Satanás também significa adversário. Satanás, o inimigo. Ele era formoso. Ele estava cheio da glória de Deus. Resplandecia nele a glória de Deus. Ele não era a glória resplandecia nele. Ele não era a luz resplandecia nele. Também para nós hoje, nesta manhã, é bom que tenhamos isso em nosso coração. Nós não somos a luz, mas nós temos a luz. Não sei se me entendem. Nós não somos a luz, mas a luz de Cristo brilha em nós. Nós somos o brilho da glória de Deus. Os filhos de Deus. Isto para dizer que ele era tão formoso, ele era o superintendente do louvor, talvez, e por aí, e era mesmo. Mas ele se orgulhou. E o seu orgulho levou-o à queda. O orgulho dele, de se achar que ele era maior que Deus e que podia tomar o lugar de Deus, levou-o à queda. Então, esta não era a minha mensagem. Mas é uma introdução para preparar o nosso coração para aquilo que Deus tem para nós. Porque a Bíblia diz que quando Jesus começou o seu ministério, porque Jesus é a palavra viva, é a palavra que fez carne e habitou entre os homens. Sabe, eu estava a ouvir o louvor e estava feliz porque eu adoro a adoração. Eu amo adorar a Deus. Tem aqui alguém que também ama, sim, adorar a Deus? Estar na presença de Deus é tudo para nós. Quando nós conhecemos a Deus e a sua presença, nós não queremos outra coisa. Você pode ter tudo na vida, mas ainda assim estar mais vazio que os próprios tanques que antigamente se lavava a roupa. Vazios. Mas, quando o Espírito de Deus entra em nossa vida, começamos a ser preenchidos com a plenitude de Deus. Posso ouvir um amém? Então, o que eu quero dizer-vos esta manhã é que Jesus, que é a fonte da vida, e a palavra de Deus diz que a luz semeia-se para o justo. A luz semeia-se. E a alegria para os retos de coração. Bem, você vai ficar alegre. Você vai ficar alegre. Você pode dizer, eu já estou alegre. Bom, mas mais uma dose de alegria não faz mal a ninguém.
não tem efeitos colaterais. Ou se tiver, o efeito colateral sabe que você será mais feliz. Que você olhará para as circunstâncias de uma outra perspectiva. Então, quantos querem mais da alegria dele? Amém. Então, vocês ainda estão comigo esta manhã? Glória a Deus, amém? Então, onde é que eu já ia? Falava do orgulho. Mas não é disso que eu quero compartilhar convosco esta manhã. No entanto, quero que cada um de nós nos lembremos que a condição para que Deus trabalhe na nossa vida é realmente um coração humilde e quebrantado. A Bíblia fala que um coração arrependido e quebrantado, Deus não desprezará. É algo que atrai Deus. A Bíblia diz que Deus vive no alto e sublime monte, lugar. Deus vive no alto e sublime lugar. Sublime é algo maravilhoso, poderoso. Ele vive aí. Diga assim, aleluia. Deus vive no alto e sublime lugar. E isso não é maravilhoso? Mas também, diga aí, sim comigo, mas também com o humilde de coração. Então Deus vai viver com os humildes. Não é maravilhoso? Ele é tão grande, mas quando Ele olha para nós humanos e vê um coração humilde e diz, este é o coração onde eu vou habitar. Não sei se você está feliz esta manhã. Este é o coração que eu escolho para estar com Ele e viver nele. Amém? Os irmãos estão muito entusiasmados esta manhã. Glória a Deus. E como vocês estão muito entusiasmados, eu ainda vou dar mais uma dose de entusiasmo. Aleluia. Diga glória a Deus. Aleluia! Quem tem vida, diga glória! Agora, a esta hora, você deve estar a pensar, bem, solto lá a mensagem. Então, vamos lá. Hoje quero falar, exatamente como comecei da humildade, porque eu quero falar de uma pessoa poderosa, maravilhosa, Deus me recordou, vou ter que dizer isto. Eu quando estava aqui, estava a pensar que o temor a Deus é um profundo respeito por Deus. Não sei se estão aqui neste. É uma profunda reverência por Deus. Por isso, não é possível alguém amar a Deus e ter uma profunda reverência por Ele que não o reverencie na sua casa. Que não o tema. Que não o glorifique. Que não pense, oh Pai, amado, eu não posso magoar-te. Oh Pai, ajuda-me. Santo Espírito, ajuda-me. A igreja foi resgatada com sangue precioso de Jesus. Nós estávamos separados da glória de Deus. Nós não tínhamos acesso à glória. Diga assim comigo, eu não tinha acesso à glória. Nem tão pouco sabia o que era a glória. Mas hoje eu tenho acesso através de Jesus. Você tem acesso à glória de Deus. Diga comigo, eu tenho acesso à glória de Deus. Não viva despido, meu irmão, viva vestido. O que é que a pastora está a dizer? Nem eu pensava dizer esta palavra, mas já disse. Esse é o problema, já disse. Pastor, isso tem alguma base bíblica? Bem, não é a minha mensagem. Mas talvez seja a sua demanda ou aquilo que você necessita ouvir esta manhã. Sabe, havia uma igreja que ela estava e dizia, eu sou rica,
Então a igreja são pessoas, não é este edifício. E então, mas havia... Então Jesus veio, é a última das cartas de Apocalipse, e disse: tu dizes que és rico, não precisas de nada, és todo poderoso, mas tu és pobre. Tu dizes que vês, és cegueta. Tu dizes que estás muito bem vestido, andas roto. E depois te diz, e nu? Ora bem, não fale isso, pastora. Diga assim comigo, nós precisamos de ter uma perspectiva, ou ter uma revelação de quem nós somos. Estas pessoas da igreja da Laodiceia tinham uma perspectiva errada de si mesmos. E Deus veio para os ajudar para corrigir aquilo que estava errado. Diz, aconselho que compres de mim ouro puro, vestes brancas, colírio para os olhos, para que vejas. Bom, esta não é a mensagem, certamente. Não é mesmo? E você ficou tão triste a olhar para mim. Eu ia dizer uma coisa, mas não posso dizer. Porque os irmãos podem ser muito sensíveis e eu não quero ferir a vossa sensibilidade. Então vamos à mensagem. Vamos? Aleluia. Diga comigo, transformados pelo Espírito de Deus. Viver uma vida cristã autêntica, agora entrei na minha mensagem, é impossível e inexplicável sem o Espírito Santo. Posso ouvir um amém? Deixe-me dizer-lhe, Jesus é o nosso Salvador, o nosso Redentor. A primeira experiência que nós temos com o Espírito de Deus é nascer de novo. Quando aceitamos a Cristo como Salvador, o Espírito de Deus vem habitar em nós. Sem esta experiência, você jamais saberá o que é isto que eu vou falar. Mas com a experiência do novo nascimento, de ter Jesus como Salvador, você começa a entender o reino de Deus, como ele funciona, como ele opera. E quem é o agente do reino de Deus nesta terra, quem está trabalhando no seu povo, quem está operando no seu povo, quem está trazendo revelação ao seu povo, quem está trazendo cura, quem está trazendo libertação, quem está trazendo vida. A mesma vida que ressuscitou Jesus dos mortos, o mesmo poder, é o Espírito Santo. Então, sem Jesus como Salvador, por mais que tente saber algo do Espírito Santo, isso lhe será impossível. Ou mais, não será possível. E é provável que até lhe pareça loucura, ou uma grande tolice. Porque a Bíblia diz que aqueles que não têm o Espírito Santo, as coisas de Deus, as coisas do Espírito parecem-lhe loucura. Porque ele não pode discerni-las, ele não pode entendê-las, ele não pode distingui-las. Mas quem nasceu do Espírito Santo, agora diga aí ao seu irmão, não é porque tu aparentas ser o mais espiritual de todos, não é? Diga, não é isso, já nasceste do Espírito. Então já tens revelação em teu coração. Mas há mais para a tua vida. Mas se não nasceste do Espírito, então precisas de nascer de novo. Precisas de ter um encontro real com Jesus de Nazaré, que morreu, ressuscitou e está vivo. Além dele estar vivo, ele vive em mim. E já agora, ele vive em si? Vai, quantos dizem, Jesus vive em mim? A vida que vivo agora, vivo-a na fé do Filho de Deus. Quantos vivem nessa fé? É uma vida nova. Quantos dizem, eu vivo uma vida nova? E essa vida nova que eu estou a viver, vivo-a na fé do Filho de Deus. É na fé nele, não é em mim mesmo, não é na fé de ninguém, é na fé do Filho de Deus. Pronto, já cheguei para gritar, mas eles também gritam. Estou brincando. Então,
João 14, 16 e 17 diz assim. Aleluia. Disse Jesus. Jesus teve um longo discurso, uma longa conversa com eles no cenáculo, na noite da ceia, antes de partir. Ou melhor, antes de ir à cruz. Ele começou por lhes dizer muitas coisas. E eles ficaram tão tristes. O quê? Vamos ficar sem Jesus? Mas para onde é que tu vais? Então Jesus começou a preparar os seus corações e trazendo a eles promessas do que ia suceder quando ele ressuscitasse. Então veja o que diz aqui. Leia comigo. E eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador. Olhe para mim. Porque Jesus diz que vos vou dar outro Consolador? Porque Jesus era o Consolador deles. Ele estava com eles. Ele supria todas as suas necessidades. Todos os seus problemas. Jesus estava ali. E agora Jesus estava a dizer que ia à cruz, que ia morrer e ao terceiro dia ia ressuscitar. Mas eles nem ouviam isso. Porque eles estavam tão chocados. O quê? Então Jesus disse: eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. É o verso seguinte. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Diga aqui, o mundo não pode receber o Espírito da verdade. Porque não o vê, nem o conhece. Agora leia, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então, quantos creem que você está nele e que o Espírito Santo está em si? Quantos acreditam? O Espírito de Deus está em mim, está dentro de mim. Amém? Já agora quero dizer-lhes que o Espírito Santo não é um vapor, não é uma nuvem. O Espírito Santo é uma pessoa, é a terceira pessoa da Trindade, e essa pessoa, Criador, que esteve na criação, que esteve sempre presente, permanece presente conosco. Ele está conosco hoje. É uma dávida de Deus para os filhos de Deus, é dar-lhes o Espírito Santo. Então, se nós olharmos para os discípulos de Jesus antes do Espírito Santo de Deus transformar suas vidas, e segundo o relato das Escrituras, eles eram, alguns deles, a Bíblia fala de alguns deles, impulsivos. Vamos ver, Pedro era um impulsivo, temperamentais. Nós vemos que eles se ofendiam facilmente. Antes da vinda do Espírito Santo e da sua presença transformadora em suas vidas, e apesar de Jesus estar com eles, eles não apresentavam nenhum sinal de que iam sobreviver depois da partida de Jesus. Eles não apresentavam nada que iam ser bem-sucedidos. Jesus os conhecia melhor do que eles se conheciam a si próprios. Diga assim para si mesmo: Jesus me conhece bem melhor do que eu próprio. Jesus sabia que Judas era enganador e traidor. Ele sabia. Pedro era um impulsivo. Tomé era um duvidoso. E os outros, não temos relato muito acerca deles, mas sabemos que quando eles às vezes caminhavam com Jesus, discutiam quem era o maior, ou quem seria o maior, quem se ia sentar ao lado de Jesus quando ele viesse no seu reino. Então Jesus sabia quanto eles eram mesquinhos. Eram os 12, não é você? Calma. Jesus sabia que eles eram frágeis e competitivos. Jesus sabia isso tudo. Todos eles, de uma forma geral, se achavam muito leais, até surgirem as situações difíceis. Vocês lembram-se daquela noite quando Jesus lhe diz: mas eu vou enviar o Consolador. Diga, o Consolador. Os discípulos nem perceberam do que é que Jesus estava a falar. Mas Jesus estava a dizer: eu vou enviar o Consolador. Amém? Vejam, eles pensavam ser melhores do que aquilo que realmente eram. Veja, quando Jesus começou a falar que ia à cruz e que todos o iam abandonar, Pedro disse: eu jamais te abandonarei. Todos podem escandalizar em ti. Eu? Nunca. Jesus disse: antes que o galo cante 3 vezes, tu cante 3 vezes, tu me negarás. Foi exatamente isso que aconteceu. O leal, o poderoso, aquele que disse: eu quê? Eu sou tão leal que jamais te vou fazer isso.
Pois fez exatamente isso. Vai, mas eu não estou aqui para dizer que eles... Pronto, posso continuar, não é? Melhor eu continuar, não é? Então, já se passou o mesmo connosco, não foi verdade, irmãos? Claro que não. Isto é tudo só com Pedros e com João. Alguém pode dizer, uma outra vez, eu pensava que era muito mais leal que eu que sou, mas não diga nada, não é? Porque se você... Diga aí ao seu irmão, não digas a ninguém. Ninguém percebe. Graças a Deus. Já nos aconteceu a todos, creio eu, pensarmos que conseguimos tudo, que somos eficazes, até descobrirmos e percebermos quão longe estamos dessa realidade. Vemos que após a ressurreição de Jesus, eu vou tentar suprimir, Jesus lhe dá instruções e uma delas foi que ficassem em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. Ora, Jesus queria que eles fossem suas testemunhas, mas não vazias, não cheios de si mesmo, não com os seus próprios recursos, mas pela dependência do Espírito Santo. Eu disse no início que o reino de Deus é dos humildes, porque para seguir o Espírito Santo, você tem mesmo que ser humilde, porque Ele vai lhe mandar fazer coisas que estão fora da sua caixa. E você vai ter que responder sim ou não. Sigamos. Vamos ler? Atos 1:8. Atos 1:8. Muito obrigado. Vamos ler todos juntos. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Veja como era necessário ser cheio do Espírito Santo, ser imergido no Espírito Santo, ser submerso no poder do Espírito Santo. Porque Jesus sabia que eles não poderiam fazê-lo de outra forma. Diga ao seu irmão, não podes fazê-lo de outra forma. Não podes prosseguir sendo autêntico, com a tua própria força, com a tua própria sabedoria. Tu precisas de ser imergido, cheio do Espírito Santo. Diga glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Jesus de Nazaré que prometeu o Espírito Santo para estar conosco. Amém. Então, dando continuidade a esta mensagem, vemos que então Jesus disse, vão esperar em Jerusalém. E eles entraram no cenáculo, portas fechadas, cheios de medo. Porque certamente seriam perseguidos. O seu mestre foi morto, ressuscitou, mas agora eles tinham medo de ser perseguidos pelos judeus, pelos principais da sinagoga, por muitas coisas, certo? Mas Jesus disse, fiquem em Jerusalém. E eles ficaram lá, pelo menos 120 pessoas. A Bíblia diz que Jesus apareceu a mais de 500 pessoas depois que ressuscitou. Mas o que nós vemos no cenáculo é que permaneceram lá 120. Por onde é que foram as outras todas? Yes... Mas não interessa, mas 120 estavam lá, certo? Diga, eu sou um destes 120. Eu não desisto. Jesus diz, fica, espera em mim e eu espero nele. Há aqui alguém que diz, eu espero nele? Então vamos ver o que aconteceu em Atos. Eu sei que muitos de vocês já conhecem esta escritura, mas relembrá-la e lembrar-se do que Deus fez na sua vida, o que ainda pode fazer na sua vida, e quem fez isso na sua vida é sempre de muita utilidade, amém? E é muito regenerador e vitalizador. Boa. Então vamos lá. Atos 1. Olha, diga aí a seu irmão, o que Deus diz, Ele sempre cumpre. Certo ou não? Diga aí, se Deus te diz assim, vai ficar aí um tempo buscando a minha face, porque eu vou trazer algo sobrenatural à tua vida. Vá para lá. Amém? Ele prometeu, Ele vai fazer. E verso então, capítulo 2, verso 1. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente
Veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso e encheu a casa em que estavam todos sentados. Veemente e impetuoso não é um sopro. Não foi uma coisa que ninguém soube. Foi quase como que um furacão. Tanto que naquela cidade estavam pessoas de muitas partes do mundo, porque era a festa do Pentecostes em Jerusalém, e eles vieram a correr para aquele lugar a ver o que é que estava a acontecer ali. Amém? E verso seguinte. E verso 2. Verso 2. Ok? E então verso 3, tens razão. Está certo? E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Quero dizer que quando o poder do Espírito Santo veio, ele veio talvez como uma bola de fogo e ele repartiu-se sobre os 120, diga, 120. Ninguém ficou de fora. Todos receberam fogo. Eles não só receberam, foram imergidos no Espírito Santo, como eles receberam fogo. Como havia fogo sobre as suas cabeças. Diga assim, há um batismo, que é o batismo do Espírito Santo, e como está escrito, sereis batizados com o Espírito Santo e com fogo. Amém? E verso seguinte, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Verso seguinte. E em Jerusalém estavam habitando judeus varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros, pois que não são todos galileus, todos esses homens que estão falando? Porque é que eles fazem esta palavra, vão referir-se à palavra galileus? Porque eram um povo mais ou menos pescadores, sem instrução. E então eles estavam a ver, falar até em línguas que eles nasceram. Línguas de outros povos. Agora quero dizer, esta experiência que eles tiveram mudou radicalmente as suas vidas. Eles entraram naquele cenáculo para a oração temerosos, perturbados, inseguros, tímidos, mas a partir desse momento, dessa experiência, eles passaram a ser corajosos na fé e confiantes em Deus. Eles foram transformados. A palavra grega para línguas, ou para língua, é dialectos, da qual obtemos a palavra dialeto. Eles falavam línguas de outras nações, todavia eram indoutos, sem instrução. Mas em Atos 3, nós vamos vê-los cheios de ousadia. Diga glória a Deus. É o Espírito de Deus agindo na minha vida que vai transformar a minha vida e me vai dar uma ousadia sobrenatural. Um poder sobrenatural, uma graça sobrenatural. E Deus está querendo fazer isso na sua vida, trazer isso à sua vida, transformar a sua vida. É o Espírito de Deus operando na sua vida. Quando você permitir que Ele opere em sua vida, você vai sentir algo que nunca sentiu. Você vai experimentar algo que você nunca experimentou. Você vai ver uma transformação em seu interior como nunca você experimentou. É essa transformação, esse poder sobrenatural atuando na sua vida que vai mudar a sua vida para você ser um conquistador, o invencível. Um mais que vencedor. Vamos ver a ousadia deles no capítulo 3 de Atos. Vejam estas pessoas que estavam cheias de medo, temerosas, que eram frágeis. Diga, eram frágeis. Mas Deus vai transformar a fragilidade deles em dons poderosos do Espírito de Deus para serem usados de uma maneira sobrenatural. E se você está aqui nesta manhã e diz, eu sou um frágil, não importa. Se permitires que o Espírito de Deus opere na tua vida, Deus vai transformar-te no invencível. Eu volto a dizer, o Espírito de Deus. Então vamos ver que os seus medos se transformaram numa intrepidez e numa ousadia confiante. Vamos ver Atos 3, capítulo 3, verso 6. E disse Pedro, ok, vamos até o anterior porque se calhar não entendemos melhor, para percebermos melhor. Mais ainda peço perdão. Marla? Ok, verso 1.
E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, à nona. Era às 3 da tarde. Essa é a hora nona. Nota aí. Eles iam à oração. Onde é que eles iam? Diga, onde é que eles iam? Onde é que eles iam? Você viu aquelas pessoas que dizem, eu não preciso de ir à igreja porque eu oro lá em casa. Tudo bem, ora em casa e tenha comunhão com o Espírito Santo todos os dias da sua vida. Mas vemos aqui que estas pessoas ungidas pelo Espírito de Deus, cheias do Espírito Santo, que tinham fogo sobre as suas cabeças, foram à oração. Não sei se estão cá nesta noite. Foram à oração. Diga, a oração. Deus toca aquele despertador para a oração, para nos juntarmos à oração, para vivermos juntos em oração, para vivermos o poder de Deus em oração. Está fixe. Seguinte. E era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias o ponham à porta da Formosa, chamada Formosa, ao templo, para pedir esmolas aos que entravam. E ele, vendo Pedro e João, que ia entrando no templo, pediu que lhes desse uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos dele, disse, olha para nós. Fitando os olhos. Como é que é? Fitar. Eu chegar aqui para dizer, olha para mim. E eles, fitando os olhos nele, disse, olha para nós. E olhando para eles, esperando receber alguma coisa. Diga assim, ele esperava receber alguma coisa. Mas Deus tinha muito mais do que aquela coisa que ele esperava. Às vezes estamos esperando uma esmola, mas Deus quer nos dar tudo. Muito mais do que aquilo que nós pensamos. Não uma esmola, mas cura, poder, milagres a acontecer em nossa vida. Aleluia. E disse Pedro, vamos ler tudo, não tenho prata nem ouro. Diga aí a seu irmão, não tenho prata nem ouro. Tens alguma coisa? Podes não ter prata nem ouro. Mas se tens o maior dentro de ti, tens tudo. Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Diga assim, o que tenho, isso te dou. Precisas ter algo para dar. O que tenho, isso te dou. Vamos ler todos. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Verso seguinte. E tomando pela mão direita, veja que o apóstolo vai ativar a sua fé. Ele já proclamou, levanta-te e anda. Ele fixou e viu que ele tinha fé. Toma-lhe a mão direita. O levantou. Quem o levantou? O apóstolo, os apóstolos, 2 apóstolos, João e Pedro, Pedro e João. Oh, meu Deus, é tão bom ter um Pedro e um João, cheios do Espírito Santo. O levantou e logo os seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Andando e saltando e louvando a Deus. Talvez hoje o Espírito de Deus quer que você salte, ande e louve a Deus. Saia daqui saltando e louvando a Deus pelo poder miraculoso de Deus trabalhando a sua vida, trazendo rompimento, liberdade à sua vida. Talvez essa depressão vai desaparecer agora mesmo pelo poder do Espírito Santo, se você crer. Então nós vemos aqui que os seus meses se transformaram numa ousadia confiante. Agora vocês vão ver neste capítulo, o capítulo 4, quando eles vão ser ameaçados, porque uma multidão corre ao templo. Os líderes religiosos invejosos, mas não podiam negar aquele milagre, levaram-nos presos e ameaçaram-nos, intimidando-os, mas eles tiveram uma atitude de invencíveis. Diga aí, quando o Espírito de Deus começa a trabalhar na nossa vida, a nossa atitude não é de medo, mas de vitoriosos. Amém? Vamos lá ao capítulo 4. Eu vou ver se separo aqui umas escrituras
rapidamente, para que não vos absorva o vosso tempo precioso, que hoje é um dia de festa, é um dia do Senhor, um dia que você também tem a comunhão com a sua família, mas a primeira que você escolheu esta manhã foi Deus, então Deus vai honrá-lo porque você o escolheu a Ele. Amém? E no capítulo 4, eu gostaria de que vocês fossem tocados, cheios do Espírito Santo, abençoados por Ele, transformados por Ele, porque nunca mais serão as mesmas pessoas. Nós precisamos disso constantemente na nossa vida. E no capítulo 4 diz: estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os sucedeu-os, trazendo... Verso seguinte então. Doendo-se muito que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dos mortos. Verso seguinte. E lançando mão deles, os encerraram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Verso seguinte. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram, e chegou o número dessas pessoas, quase 5.000. Verso seguinte. E aconteceu que no dia seguinte reuniram-se em Jerusalém os seus principais, os anciãos e os escribas. E Anás, o sumo sacerdote, e Caifás, e João, e Alexandre, e todos quantos haviam da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-se no meio, perguntaram: com que poder e em nome de quem fizeste isto? Então Pedro, diga, vamos ler todos. E então Pedro, cheio do Espírito Santo. Aleluia! Quão importante é para os filhos de Deus cheios do Espírito Santo. Então Pedro, cheio do Espírito Santo. Agora diga o seu nome, então eu, cheio do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. Quero dizer-vos que Jesus, ou melhor Deus, em Efésios capítulo 5, verso 18, diz: enchei-vos do Espírito. Não sei se estão cá nesta manhã, enchei-vos do Espírito. Não vou ser cheio do Espírito Santo só porque, pronto, talvez, não sei. Não é uma ordem, irmãos. Enchei-vos do Espírito, é um comando. Deus está a dizer assim nesta manhã: enche-te do Espírito. Enche-te do Espírito Santo, porque é a única maneira que te vai fazer vencedor e mais que vencedor sobre as adversidades da vida, sobre os problemas que circulam à tua volta, cheio do Espírito Santo. Agora temos aqui o Pedro cheio do Espírito Santo. Então disse Pedro, cheio do Espírito Santo: principais do povo e vós, ó anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que estes são diante de vós. Foi no nome de Jesus. Foi no poder que há no nome de Jesus. É no poder do nome de Jesus que Jesus vem para te libertar esta manhã. Quando crês em Jesus, no seu nome poderoso, o Espírito de Deus já entra em operação para trazer cura à tua mente, para trazer libertação à tua casa, à tua vida e transformar a tua vida. É quando crês em Jesus, no Filho do Deus vivo, que morreu e ressuscitou e está vivo. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça da esquina. Verso seguinte. E agora leia comigo: e em nenhum outro há salvação. Diga assim ao seu irmão: nenhum outro há salvação. Não há salvação na Maria nem no Manel. Só há salvação em Jesus de Nazaré, o Filho de Deus. Cingi-vos com o cinto a palavra de Deus. E nenhum, vamos outra vez. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Não há outro nome. Não há outro nome. Não há outro nome. O diabo é um mentiroso, mas ele está derrotado. Jesus o derrotou na cruz do Calvário. Jesus venceu principados e potestades naquela
naquela cruz nos deu vida. E ao terceiro dia ressuscitou dos mortos e se assentou à direita do Pai. E o Pai nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez sentar nos lugares celestiais em Cristo. Estou viva. Você está viva esta manhã. Você está vivo. Ai, pastor, o diabo tem feito a minha vida no inferno. Agora levante-se em nome de Jesus e faça a vida dele o inferno. Levanta-te, meu irmão. Sai dessa depressão. Sai desse não te deixes vencer pelo mal. Vence o mal com o bem pelo poder de Deus. Aleluia. Pode sentar-se, irmão. Glória a Jesus. Então, vamos continuar mais um pouco para a frente. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informados de que eram homens sem letras e indutos, se maravilharam e tinham conhecimento que eles haviam estado com Jesus. Diga, estar com Jesus vai-te fazer sábio. Veja, eles eram indutos. Eles não tinham instrução, mas sabiam que eles tinham estado com Jesus. Diga, estas palavras de Jesus tu aprendes nas Escrituras e a unção do Espírito Santo vai fazer ver coisas que tu não sabes. A unção e o poder do Espírito Santo vai revelar coisas que estão ocultas aos teus olhos. Mas quando tu começas a andar com Ele, quando Ele entra em tua vida, quando o Espírito de Deus penetra nas profundezas do teu coração, do teu interior, algo sobrenatural vai acontecer. Verso seguinte. E vendo estar com eles, o homem que fora curado não tinham que dizer em contrário. Verso seguinte. E todavia mandaram-os sair fora do conselho e conferenciaram entre si, e agora vamos mais para a frente, e diz que eles não podiam negar aquele facto, e agora é só para não perder mais tempo, mais para a frente. Pode aqui. E disseram, no verso anterior, 18, peço perdão. E chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Eles não podiam negar o facto de que o homem, que era paralítico, andava. Mas agora eles estão a dizer-lhe, com ameaças, não falem desse nome. Diga aí ao seu irmão, quando nós estamos vazios e somos apenas nós vamos fugir, com medo. Mas quando estamos cheios do Espírito Santo, vamos ser como Pedro e João. Vamos ver, verso seguinte. Respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram, julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a voz do que a Deus. Diga aí ao seu irmão, julga lá. Se é mais importante ouvir os fariseus do que ouvir a Deus. Verso seguinte. Agora vamos todos juntos assim a uma. Porque você tem fogo de vida. Porque o Espírito Santo soprou em si. Está soprando em si. Então vamos lá. Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Cheios do Espírito Santo, cheios do poder do alto, eles disseram, não podemos deixar de dizer o que ouvimos, o que temos visto. Não posso deixar de continuar a declarar, é a minha fé no que vive, porque eu posso testemunhar que o meu Deus está vivo. Verso seguinte. Mas eles ainda os ameaçavam mais, e não achando motivo para os castigar, deixaram-nos ir por causa do povo, porque todos glorificaram a Deus pelo que acontecera. E agora nós vemos que depois eles vão ser presos. Ainda assim eles voltam, diga assim comigo, eles cheios do Espírito Santo, apesar de serem ameaçados, em vez de fugirem da multidão, voltam para ela. E começam a declarar, arrependam-se. Não sei se estão cá nesta manhã. Eu quero dizer nesta manhã, Deus diz nesta manhã, arrepende-te e aceita-me como Salvador, como Senhor da tua vida. Deixa que eu transforme o teu coração, a tua vida. Amém.
Então, quando foram ameaçados e intimidados, eles tiveram uma atitude de invencíveis. Em vez de fugirem das pessoas, da multidão, correram em direção a elas. Em vez de se esconderem, exortaram as pessoas ao arrependimento. Em vez de serem intimidados com as ameaças, insultos, advertências, ficaram diante dos seus acusadores, firmes. Posso ouvir um amém? É provável que ao ouvirmos acerca de pessoas que foram grandes, ou mesmo alguém que nós admiramos pela sua coragem e até ousadia, possa estimular a nossa mente, mas não pode transformar nossas vidas. Não sei se estão cá. Você pode ouvir um sermão muito estimulante, algo muito poderoso, muito motivador, mas não vai transformar a sua vida. Isso é bom, é maravilhoso, mas não vai transformar a sua vida. Quem vai transformar a sua vida é o Espírito de Deus vivo. Somente o Espírito de Deus tem poder para implantar em nós uma coragem invencível. Você já se perguntou, às vezes pergunto, Senhor, será que eu era capaz de ser tratada por amor a Ti? Humanamente não. Mas pelo poder do Espírito Santo atuando em nós, tornamos invencíveis. Diga assim, eu posso ser invencível. Nota a coragem de João e Pedro em 5:29. Vamos ver Atos 5:29. Nota a coragem de João e Pedro. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram, vamos todos juntos? Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Verso seguinte. O Deus dos nossos pais ressuscitou a Jesus, o qual vós matastes suspendendo no madeiro. Verso seguinte. E Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador para dar a Israel o arrependimento e remissão dos pecados. Verso seguinte. E nós somos testemunhas acerca destas palavras. E vamos ler todos juntos. Nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. A quem Deus deu o Espírito Santo? A quem Deus dá o Espírito Santo? A quem Deus dá o Espírito Santo? Verso seguinte. Porém, eles, ouvindo isto, enfureceram-se e deliberaram matá-los. Agora vamos mais para a frente. Pode ser mais para a frente, por favor? Só para... Aí no verso mais... O outro, mais para a frente. Mais para a frente. Mais para a frente. E concordaram com ele, chamando os apóstolos e tendo-os... Vamos, leiam comigo. E tendo-os açoitado, mandaram que não falassem no nome de Jesus e os deixaram ir. Diga aí a seu irmão, eles foram açoitados. Então os líderes judaicos pensaram que as suas ameaças e os açoites resolveriam o problema, que eles iam calar a sua boca, mas não foi o que aconteceu. Vocês estão cá nesta manhã. Diga assim, há alguém que quer calar a tua boca? Há alguém que com ameaças e intimidação quer te calar? Se está cheio do Espírito Santo, não vão conseguir. Saíram da presença deles, depois você pode ler, regozijando-se e alegrando-se. E diz a palavra de Deus que saíram alegres por terem sido dignos de serem feridos por causa de Cristo. E não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo no templo e nas casas. Os açoites, suas ameaças apenas alimentaram a sua firmeza. Na verdade, eles deixaram o conselho cheio de alegria e voltaram para os seus amigos cheios de alegria. Diga comigo, os fracos, pelo poder do Espírito Santo, tornaram-se guerreiros. Os fracos, pelo poder do Espírito Santo, tornaram-se guerreiros. Há aqui alguém que pelo poder do Espírito Santo se vai tornar um guerreiro e uma guerreira. Não é o seu poder, é o poder de Deus, é o poder do alto. Não tiveram sentimentos de abandono ou amargura. Esses sentimentos não podiam dominar as suas vidas. Veja, eles não disseram,
porquê que o Senhor nos abandonou? Eles não disseram, onde está o Deus quando estamos a precisar dele agora? Pobre de nós. Pelo contrário, a sua alegre perseverança, diga alegre perseverança, porque eles estavam alegres com perseverança, porque estavam cheios do Espírito Santo, foi vitoriosa. Amém? Nenhum tipo de sentimento tipo, ai, pobre de nós, perseguidos e abandonados. Às vezes nós, os cristãos, temos esse, ai, pobre de mim, ninguém gosta de mim, pobre e abandonado. Diga aí à sua irmã, não. Isso não é evidência de estar cheio do Espírito Santo. Não é, não. Isso é porque a pastora não sabe quanto eu tenho sofrido com aqueles estafermos. Você não sabe quem são essas pessoas, nem eu. São algumas pessoas que nos fazem a vida maravilhosa. Mas vou dizer-lhe uma coisa, quando Deus está na sua vida, Deus até vai usar isso para amadurecer a sua vida e torná-lo gigante. Você e eu só temos de estar cheios do Espírito Santo para que essa depressão, essa opressão, essa mentira do diabo seja removida da sua vida e você se levante para ser uma conquistadora, um Josué, um Caleb. Aleluia! Eles tinham motivos para estarem tristes. Eles tinham motivos para dizer Deus abandonou-nos. Nós, sabe, aquele pensamento positivo é maravilhoso. Se ter uma mente positiva, isso é completamente maravilhoso. Isso nos ajuda muito. Com certeza, meus irmãos. Sim ou não? Sim ou não? Uma mente negativa é terrível, não é verdade, irmãos? Isso até nos torna piores do que o que somos. Mas espera, eles não usaram a mente positiva, eles não disseram, vamos aqui escolher o lado positivo da coisa. Porque isso é tudo muito bonito, até você levar um açoite e ele arrancar-lhe a pele. Mas quando levar 30, você diz, o quê? O pensamento positivo? Aleluia! Provavelmente não sairiam de lá assim, sem tão alegres, a pular e disse, levamos 30 chicotadas, trazemos as costas a arder, algumas partes não têm pele, estou muito alegre e feliz porque fui perseguido, aleluia. Pensamento positivo, pronto, uma vergaçada, irmão, pensa positivo, vais tu, mas pode ser que leves a segunda. Não há problema, irmãos. Diga aí, seu irmão, não foi isso, não. Humanamente isso não é possível. Não é possível nós estarmos a levar em cima. Você não sabe o que é isso, você nunca levou em cima. Os crentes já levaram uma vez em cima, assim, pelo... Não. Assim, palavras duras. Não é possível e mantermos uma atitude de vencedores. Mas quando você está cheio do Espírito Santo, é como é que a coisa vem assim e é um repelente. Está cheio do Espírito Santo, é como que repele tudo que o inimigo traz à sua vida. Há um problema, ele vem contra si e bate fora. Não entendem vocês? E bate fora, é como um escudo protetor. Vem até si e repele-o a seguir. A pessoa não sabe o que está a dizer. Sei sim. Eu nunca levei 30 chicotadas, já levei algumas de outra forma. Mas vou dizer que já vivi situações muito difíceis. E uma delas foi a recente que os irmãos conhecem. E uma das coisas que eu soube e nem sei explicar é o escudo de proteção que estava em mim. Aquele poder veio, aquela morte queria entrar, mas havia um escudo que repelia. Não sei se estão cá. Havia um escudo de proteção sobrenatural que repelia para que eu não fosse invadida com angústia. Não sei se estou aqui nesta manhã. No nome de Jesus, levanta-te esta manhã e deixa que o Espírito de Deus trabalhe em tua vida. Muitas vezes nós nos entregamos a coisas. Diga aí assim comigo, às vezes nos entregamos a coisas. Entregamos a sentimentos de outras pessoas. Deixamos que aquele... Sabe que há pessoas que são... Não. Bom, aleluia. Sim, irmãos, você não pode permitir que uma pessoa depressiva invada o seu coração e a sua vida a ponto de você também ficar depressivo. Não sei se estão cá.
Há pessoas que são depressivas e querem que você partilhe essa depressão. Mas você que está cheio de Deus diz, não, essa não vou partilhar. Eu vou partilhar a ti a unção e o poder do alto e tomar a autoridade sobre essa depressão, sobre essa opressão. E vou declarar-te livre no poder e na autoridade de Cristo. Pastora, eu não sou pastora. E nem precisa, só precisa ser salvo, lavado no sangue de Cristo e está cheio do Espírito Santo. Então para que é que há pastores? Porque estão ungidos para um propósito que Deus preparou. Confie em Deus e caminhe. Meu marido conta que a sua mãe era muito oprimida. Mesmo muito oprimida. Quando eu fui à igreja a primeira vez, ela levou as cadeiras todas no ar. Você nem sabe o que é isso. Então, um dia ele chegou a casa, ele era tenrinho na fé, mas cheio do Espírito Santo. Era tenrinho na fé, mas cheio do Espírito Santo. Aqui é que faz a diferença. Tenrinho não importa, importa quem estás, do que é que você está cheio. Muitas pessoas estão cheias de si mesmo, cheias de pensamentos negativos, cheias de amargura. Espera, como é que é possível você ter ódio no coração, está cheio de amargura e depois vai profetizar? O Senhor me disse, mas qual Senhor? Está cheio de amargura, qual Senhor? O Senhor disse-me, eu tive um sonho. Sim, e então, também tenho. Não sei se me estão a entender esta manhã. Diga, não creias em todo o Espírito. Diga a sua irmã, não creias em todo o Espírito. Provai os Espíritos para ver se eles são de Deus ou são de quem. Bem, pode ser um espírito de adivinhação, um espírito imundo, um espírito familiar que esteja operando naquela pessoa. Porque se ela está cheia de ressentimentos, amargura, como é que pode respirar a Deus? Não, irmão, se uma pessoa está cheia de amargura, cheia de ódio, cheia de ressentimentos, ela está bloqueada espiritualmente. Não sei se estão cá nesta manhã, está bloqueada espiritualmente. Deixa-me desfazer esta obra do diabo, dizer, está bloqueada espiritualmente, está bloqueada. Não pode ser o Espírito de Deus a trabalhar. Não pode. Manipuladores, controladores, viu? Há o controle da saúde, o controle disto, daquilo. E também há o controle das pessoas. Muitas pessoas vieram do mundo, elas eram controladoras. Elas tinham que estar no controle de tudo. E você já se deu conta que também houve um tempinho que também tinha assim um bocadinho de controle. E quando Deus disse, deixa o controle, dá-me o controle a mim. Eu disse, quem? Sim, Jesus. E esta situação, dá-me o controle dela. E o que é ser controle? Não vais fazer nada, eu é que vou fazer. Tu vais fazer o que eu te mando fazer. Pronto, esta é outra conversa. E é quase meio-dia. Eu sei que o seu estômago está a dizer, leva-me ao restaurante. E os seus ouvidos estão a dizer, já não posso ouvir mais. E outros estão a dizer, misericórdia, Jesus. Tem misericórdia de nós, Todo-Poderoso. E digo, Pai, ouve a oração deles. Tem misericórdia. Amém. Mas eu quero levá-lo ao ponto de você pensar que tem necessidade de estar cheio do Espírito Santo. E que quando você está cheio do Espírito Santo, você não é mais a mesma pessoa. Você torna-se corajoso. Você torna-se dependente do Espírito Santo. Eis a pergunta, e vamos ver 14, 16 e 18, acho que eu já li, mas podemos ler de novo. Já vou terminar para a vossa alegria e também para que vocês recebam de Deus, amém? Então vamos buscá-lo a Ele. A pergunta que eu posso fazer esta manhã a si é: você está cooperando com o Espírito Santo? Você permite que Deus transforme a sua vida? Vou dizer de novo. Você está a cooperar com o Espírito de Deus e permite que Ele transforme a sua vida? Há duas respostas que podem ser possíveis. Sim e não. Se for não, há dois motivos possíveis. Não nasceu de novo. Não tem o Espírito de Deus
Outro, você tem o Espírito de Deus, mas deseja viver à sua maneira. Mas você já pensou na pessoa maravilhosa que Deus enviou para viver na nossa vida? Que levantou Jesus dos mortos? Talvez não saiba lidar com a adversidade da vida, com os fardos que a vida lançou sobre si, com as tentações da vida. Tem razão. Sozinho não consegue. Diga aí assim comigo. É verdade? Sozinho não vou conseguir. Diga comigo, os discípulos não conseguiram. Mas com o poder de Deus em ação, foi possível. Então permita que o Espírito Santo tire esse jugo da sua vida hoje. É o Espírito Santo que lhe dará a revelação das Escrituras. Lhe dará discernimento, sabedoria a respeito dos seus problemas. Noutras palavras, a mente de Deus vai invadir a sua mente. Não sei se estão cá. Noutras palavras, a mente de Deus invadirá a sua mente. Então, a palavra que diz, nós temos a mente de Cristo, isso se torna uma realidade quando o Espírito de Deus invade a sua mente com os pensamentos de Deus, com o poder de Deus. Por isso a Bíblia diz, não vos conformeis a este mundo, mas renovai a vossa mente. Renovar a mente não é só meditar na palavra, mas é também. Mas é esperar que o Espírito de Deus venha e traga uma palavra rema, traga o poder sobrenatural, de tal maneira que a palavra de Deus se torna vida, se torna uma realidade em nós. É o Espírito de Deus que te arranca da situação de depressão. É o Espírito de Deus que te arranca da maldição. É o Espírito de Deus que rompe com ataduras. Escute o que eu lhe vou dizer. É você que decide. É você e eu que escolhe. Só que esse é cheio do Espírito Santo na sua vida, em particular. Os discípulos tinham uma missão, pregar o Evangelho. Talvez a sua missão seja outra, mas ela nunca se afasta, nunca. A sua missão, o seu compromisso como cristão, como filho de Deus, nunca se afastará do propósito de Deus para a sua vida. Nunca o afastará de glorificar a Cristo onde quer que você esteja. Você não tem de ser um pastor. Você pode ser um homem de negócios. Você pode ser uma mulher bem-sucedida, onde quer que você esteja. Seja lá uma padeira, uma costureira, seja lá o que for. Mas você tem de estar dependente do Espírito Santo para ser mais que vencedor. Você tem de estar cheio dele, cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz assim, e cheios do Espírito. Sabe como? Quantos querem saber como é que ficamos cheios do Espírito? Alguns não estão muito interessados, mas não perceberam o que eu disse, eu sei. Quantos querem estar cheios do Espírito? Bom, lhe garanto que você vai ficar cheio do Espírito falando com a vizinha sobre. Tu vistes como aquele irmão compra um carro novo? Aquilo é duvidoso. Você não vai ficar cheio do Espírito Santo, nem caminhar em vitória, chegando e vendo um seu irmão e diz, não gosto muito dele, não me inspira confiança. Estou a brincar. Também você não vai ficar cheio do Espírito Santo ouvindo o que não deve. Você também não vai ficar cheio do Espírito Santo falando o que não deve. Diga assim comigo. A Bíblia diz, não te intrometas em negócios alheios. Pois já lhe chega à sua vida. O interessante dos irmãos às vezes é que vão pedir ajuda e um conselho a alguém que é tão derrotado como eles. Ou seja, eles nem sequer venceram aquilo, mas estão a pedir um conselho e ajuda a quem não venceu. Não sei se não me entenderam nada. Aleluia. Às vezes até pedem um conselho a um murmurador. Está a murmurar o mundo inteiro. E está confiante. Escutam, isto não tem nada a ver com o cheio. Isso tem tudo a ver. Está confiante. Sabes, o murmúrio. Sabe o que é o murmúrio? É uma coisa que não se ouve distintamente.
Mas o murmúrio pode ecoar numa igreja, numa família. A pessoa pode murmurar sozinha. Meu marido hoje chegou a casa, nem sequer bom dia, nem melhor. Onde é que ele teria andado? A minha mulher hoje está estúpida. Não. Eu sou cristão, por favor, enganei-me, Senhor Jesus. A minha mulher hoje parece que, meu Deus, não posso suportar. Hoje fui à igreja, que estranho, a pastora nunca mais se calava. Eu já estava irritado cá dentro de mim. Aleluia. Aquele cara de pau. Aleluia. Sou tão bom. Não há ninguém como eu. Aquele sim, aquele é um pecador. Aquele irmão é um pecador. Eu vi a vida dele, eu vi ontem. Sim, disse aquele dedo que é assim. Eu vi ontem. Eu sabia nada que tu vinhas. Deus não mandou fazer isso. Se você está cheio do Espírito Santo, você não vai fazer isso. Pastor, vai concordar com o pecado das pessoas? Não vou concordar, mas vou orar para que Deus transforme a vida deles, para que Deus lhe dê vitória na vida deles, para que eles vençam aquilo como eu venci, já o que venci, porque eu não sou melhor do que eles, mas o Espírito de Deus em mim, que é o poderoso, que está a transformar vidas. Aleluia! Muda a mentalidade deste povo. Fala em línguas. Louva ao Todo-Poderoso. Não fique triste esta manhã. Então somente diz: eu vou mudar a minha mentalidade. Vou mudar o meu pensamento. Vou mudar a minha forma de agir. Eu vou fazer a escolha, mas Deus vai me ungir. Prepara-te, sabe, quando tu estás cheio do Espírito Santo, é verdade, cheio do Espírito Santo, com os dons do Espírito Santo em operação na tua vida, chega lá, ao pé de ti um maléfico, um mentiroso, um enganador, e dentro do teu espírito, o Espírito Santo começa a dizer: cuidado, isso não é verdadeiro. Oi, mas pai, ele é tão sorridente e tão amoroso. E Deus diz lá, diz assim: esse não é verdadeiro. Se és homem de negócio, chega alguém que te vai propor uma coisa e o Espírito Santo diz: não te metas nisso. Você começa a ser sensível ao Espírito de Deus e Deus começa a torná-lo poderoso e invencível. Então o outro vai pensar: como é que ele descobriu que eu queria enganá-lo? Não descobriu nada. Deus lhe trouxe revelação. Diga: andar com Deus é a melhor coisa do mundo. Diga: andar com Deus é uma aventura. Diga assim: deixa de ter aventuras com Deus. A minha neta foi lá estar connosco, lá Alenquer, 2 dias. Ela é uma aventureira. Quando eu dei por isso, ela já estava a querer subir não sei aonde. Eu disse: Esther, não tenhas medo, avó. Não, eu subo. Não sei se me entendem. Então ela tratava-me como assim: cuidado, avó, não tenhas medo, não sejas, tu já és velha e tal, não é? Ela é giríssima. Amém, glória a Deus, amém. E assim Deus. Eu andava com um pincel a pintar muros. Ela disse assim: deixa, dá-me um pincel para mim. Só que ela não diz assim: dá-me um pincel, dá-me um pincel. Esther, eu vou-te ensinar, mas isto... No pincel, eu digo: tem o próprio, comecei a ver. Ela começou. Disse-me: tu pintas em cima que eu pinto em baixo. E eles são testemunhas que chegaram lá e viram os muros pintados. Eu disse: olha, por baixo pintou ela, por cima pintei eu. Ousadia! Liberdade! Não sei se estão cá. Isso, o que é que isso tem a ver? Quando tu andas com Deus, é uma aventura. Os miúdos gostam de subir montanhas. Porque eles têm uma mente fresca, uma mente que tudo é possível. Eles imaginam que uma casa é um palácio. Eu levei a minha neta, fomos apanhar peras lá, uma vinhazita, e ela disse-me assim para mim, quando descimamos as duas: vamos aventurar, que aqueles que vêm lá em cima, eles ainda têm medo dos picos. E assim, anda comigo que eu explico-te como é que te safas deles. E ela disse: ok, eu vou contigo, avó.
Passamos para o outro lado e já íamos a caminho indo, e eles vinham a rastejar e nós já íamos no segundo lugar. E ela disse-me assim para mim: vó, tu és rica. Levantem as suas mãos e diga: quando nós caminhamos com o Espírito Santo, como uma criança, dependente dele, também vamos dizer ao Espírito Santo: tu és rico. E tu estás a desfrutar da sua beleza, das suas riquezas, da sua bondade.